Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes amigas associadas a esse trabalho tão lindo que é levar até o seu coração os ensinamentos de Jesus. A TV Nova Luz, meus irmãos, tem trabalhado duro no sentido de, com muita competência, com muita assiduidade, com muita vontade de participar dessa iluminação. Que a TV Nova Luz é um centro espírita virtual que foi criada para iluminar os nossos dias. E no programa de hoje nós vamos falar da saúde. Nós temos a saúde física, temos a saúde emocional, temos a saúde espiritual. Qual delas está lhe faltando? Qual saúde você precisa focar mais? Essa é a reflexão do nosso programa de hoje. Está entrando no ar, viver e transformar. Então, viver e transformar, esse é o segredo da vida, a gente tem que estar sempre em transformação. Então nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, ouvindo essa música maravilhosa que a nossa irmã Rosália traz para ilustrar o nosso programa e trazer uma harmonia especial, né? Que a música é isso, eleva todos nós. É um caminho para a saúde, né? É um caminho para a saúde, sim. Nós vamos tocar Água da Vida, do Marcelo Manga. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica para trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é seu, deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Vai e descobre que o mundo é seu, deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Que lindo, né? Cuida da sede do teu irmão, que a tua vai passar. Diga aí, Rosália, que é isso? Eu acho que Marcelo Manga, na verdade, estava inspiradíssimo. Beijo, Marcelo Manga, querido. Porque ele começa falando, né? Tem certos dias na vida da gente que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo rumo, nada é o que parece. São os momentos de tempestade, né? São os momentos em que a gente realmente está ali imerso no sofrimento que a gente discutiu na semana passada. E quando a gente fala de saúde, caminhos para a saúde espiritual, a saúde mental, eu sempre lembro, por exemplo, da questão do Livro dos Espíritos, que pergunta aonde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Se a gente pedir para vocês agora aí do outro lado da tela colocar a mão na consciência, todo mundo vai fazer assim. Não é verdade? Mas a consciência, ela está espalhada pelo nosso corpo.
E é isso que a gente não percebe. A consciência está em tudo. É muito interessante, né? E quando a gente fala de saúde, realmente os 4 caminhos, né, da saúde que a Leila colocou no início, a saúde espiritual, saúde corporal, saúde mental, tem que estar caminhando juntas, né? É muito interessante. Eu tenho uma colega que ela é professora de educação infantil, e ela perguntou para a turma dela: aonde você mora? E um aluno dela de 7 anos respondeu: eu moro no meu corpo. Eu achei fantástica a resposta, porque nós temos 3 casas aqui, né? O nosso corpo, a nossa casa e o nosso planeta. E a gente cuida bem pouco da nossa principal casa. É verdade, que aí a gente vai ampliando, né, a nossa galáxia, né? Mas as casas que estão mais próximas da gente, que eu tô falando, que a gente pode, de alguma forma, transformar mais rápido. O nosso corpo é o nosso companheiro mais próximo, do início ao fim. É quem a gente vai conviver com mais proximidade. É o nosso corpo. E a gente pouco valoriza. Porque a gente pouco valoriza a nossa inteligência mental, nossa inteligência espiritual. Então, é importante, realmente, um caminho para a saúde é essencial que a gente realmente olhe com mais cuidado, com mais carinho para a nossa casa. É verdade. Fazer uma limpezinha, né? De vez em quando, uma vez por semana. Como é que a gente pode fazer essa limpeza, Sônia? Então, né? Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. É verdade. Você estava falando, eu estou pensando aqui, né? A gente precisa silenciar a mente, né? A gente precisa aprender a voltar para dentro de casa. Sim. Né? E, às vezes, para fazer essa limpeza, a gente precisa mexer em coisas ruins. Aliás, é assim quando a gente limpa a casa, né? Exatamente. Limpar um armário, você tem que tirar coisas, às vezes, que está lá com um cheirinho estranho, que não está servindo mais, aí você tira e depois você limpa e aquilo fica de uma forma tão diferente, né? Então, o caminho para a saúde, na verdade, é um caminho para dentro de nós mesmos. Quando você falou do corpo, eu fiquei imaginando, porque todas as nossas células, a consciência está em todas as células. Então, quando você trabalha, você pode trabalhar o seu corpo trabalhando as suas células, sabe? E a gente vai, ao longo do programa, não vou começar pelo fim, falar sobre isso, né, Leila? É importante, meus irmãos, que a gente medite sobre essa casa que nós habitamos, né, que é o nosso corpo físico. O corpo físico, às vezes a gente maltrata tanto o nosso corpo com a nossa doença mental, porque nós ultravalorizamos a aparência exterior, né? Nós somos criados, acostumados ao longo das nossas múltiplas existências a acreditar que a beleza tinha uma forma, que a beleza era aquela forma greco-romana. Então, as pessoas brancas, louras, de olhos azuis, eram as pessoas que eram mais valorizadas para tudo, porque considerava-se uma pessoa bela. E essas crenças perversas que nós desenvolvemos ao longo das nossas existências é que tem trazido tantas dores e a gente rejeitar o próprio corpo. Exato. Eu mesmo me lembro, quando eu era jovem, que eu tinha que ficar fazendo touca no cabelo, porque o meu cabelo era muito ondulado, né? E não usava mulher com busto muito grande. Então, existiam umas restrições que a gente fazia ao próprio corpo, que quantas crianças jovens a gente vê que elas se tornam anorexas, né? Nem comem mais ou comem de forma deficiente, morrem mais cedo, preocupados com essa exterioridade, que na verdade é uma doença emocional. Sim. É isso que a gente vai tentar passar para vocês, que o nosso físico, a nossa casa, a primeira casa, como muito bem colocou a Rosália, essa casa física, ela precisa ser respeitada, precisa ser amada, precisa ser higienizada, né? Mas não é só na aparência exterior,
mas muito principalmente no nosso mundo mental. Né? Vamos começar até pela mente, que a gente tem que criar um lixo virtual na cabeça e jogar fora as coisas que não nos fazem bem, né, Rosário? Com certeza. Desenvolve mais um pouco. Não, né? e é muito legal você falar dessa questão da expectativa, né? A gente tem que ter um corpo X, a gente tem que casar, a gente tem que ter uma profissão bacana. E se a gente não tiver, sabe? Então, a gente tem que também tomar alguns cuidados, né, com as expectativas que a gente deposita nas pessoas e com as expectativas que nós depositamos em nós mesmos. Porque isso adoece a gente, né? Voltamos ao bendito verbo ter. Ter, desculpa. Né? Esse verbo ter é difícil. Nesse livro que nós estamos estudando, né, vou mostrar de novo, que é o livro Plenitude, da Joana, em que ela tem um capítulo que ela fala sobre os caminhos para a saúde. Ela busca no budismo as 4 verdades nobres as 4 nobres verdades do budismo, né? Que é, lá vou eu de novo. O sofrimento existe, o sofrimento acaba, o sofrimento tem uma causa, e eles têm 8 passos para você sair do sofrimento. Né? E aí a Joana, na visão espírita, ela muda um pouco, adapta um pouco esses 8 passos. E aí eu vou lendo e a gente vai conversando sobre ele. Né? Então, o primeiro que ela traz é o crer retamente. Direcionar o seu pensamento para coisas positivas, acreditar, ter fé em Deus, entregar-se, porque largar um pouco o controle. Né? Outro dia eu achei uma frase excelente que eu botei na porta da minha geladeira. Eu tenho controle, mas ele está sem pilha. Muito bom. E eu olho para lá e fico vendo, Muito porque bom. É interessante. Né? Então, esse acreditar, fé em Deus. A primeira coisa é amar a Deus sobre as coisas, sobre todas as coisas. E ela começa por aí. Depois o outro, para a gente também conversar, é querer retamente. Querer o imediato, transitório, leva à ilusão do prazer e escraviza nos escraviza as paixões. Vamos falar um pouco sobre isso? Né? O imediatismo é uma coisa doença, é uma doença emocional também, você querer tudo para ontem. Né? Você sabe que as conquistas verdadeiras são trabalhosas. Ninguém alcança nada sem um certo sacrifício, sem um certo trabalho, porque nós estamos em evolução, meus irmãos. Nenhum de nós é perfeito. Não vamos cobrar a nossa autoperfeição apenas numa existência. Isso não vai ser possível. Sim. Então, a gente tem que ter um pouco de tolerância, um pouco mais de paciência, para a gente fazer as nossas conquistas de forma definitiva. Então, como disse a Soninha, o primeiro passo realmente que o budismo trouxe e o espiritismo enfatiza é a certeza no nosso Pai Celestial. Sim. A certeza em Deus. Não é uma crença, é uma certeza. Porque Kardec fala que a fé raciocinada é aquela fé que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, eu pergunto assim, por que eu acredito, eu tenho certeza que Deus é nosso Pai? Por quê? Por quê? É ótimo que você colocou. Não, e no livro tem uma frase que é: crer retamente é querer retamente. Ou seja, se você planeja, né, entendendo as inúmeras possibilidades, adversidades, mas que você tem realmente um objetivo, você está no caminho muito interessante, muito claro, bacana, né? muito Sabe claro, para muito onde positivo. você vai, né? Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, a sociedade japonesa, a gente perde muita chave. Vocês perdem chave? Já perderam chave? Perdemos. A gente perde chave, esquece na porta, enfim. Eles têm muito cuidado, as sociedades orientais, sobretudo a japonesa, que não por acaso, em sua maioria, é budista. Eles têm muito cuidado com os planos. Nós aqui no Ocidente, nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, né? Está acometendo a muitos de nós, não podemos falar todos, mas muitos de nós está convivendo com esse excesso de futuro. Por quê? Qual a diferença? Numa sociedade japonesa, se eles planejam, por exemplo,
eu vou me formar, depois eu me caso, depois eu compro um carro. Eles vão fazer isso. Eu vou me formar, aí risca. Eu vou me casar, risca. Eu vou comprar um carro, risca. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou me formar. A gente não passa para a próxima meta. Eu vou me formar, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. E aí a gente acaba se frustrando. Porque todo aquele plano inicial que a gente traçou, a gente realmente não fez aquela busca. A busca reta. Da situação, né? E quando a gente traz isso para o emocional, é a mesma coisa. Nós estávamos falando, por exemplo, no programa passado, do ciúme. Se eu entendo que eu tenho o ciúme, se eu entendo que esse ciúme reflete no meu corpo, reflete nas minhas relações pessoais, né, reflete na minha mente, eu consigo trabalhar de uma maneira mais positiva, mais reta, para transformar esse ciúme. Senão eu vou levar esse ciúme para todas as relações que eu vivo. Porque não adianta mudar se a pessoa não muda. Né? Exatamente. Vai viver o mesmo problema. E é para esse caminho que a Joana nos direciona, né? Que realmente a gente precisa observar que é o máximo, né? A Sônia é linda, maravilhosa, loira de olhos azuis, como você estava falando, do modelo grego, né? Greco-romano. Mas ela não é a única pessoa bonita da Terra. Existem negros, ruivos, japoneses, que são lindos. A gente precisa entender essa diversidade. Nós somos corpos diversos. A gente nunca vai chegar ao corpo da Gisele Bündchen, sabe por quê? Porque o corpo da Gisele Bündchen é dela. Gente, é muito interessante. Pura e simplesmente, né? Porque isso, pessoal. Ela é única, né? Aí a Joana de Ângeles fala assim, crer retamente é querer retamente. Exatamente. E querer retamente é falar retamente. Né? E aí é muito interessante, né? Porque a Leila tinha falado e a Rosália falou de novo. E eu vou ficando encolhida na cadeira, né? Porque quando a gente fala, a gente coloca no outro a nossa expectativa. Se a gente não sabe o que a gente quer de verdade, a gente acaba colocando no outro a nossa expectativa e isso pesa no outro. E se pesa no outro, como nós somos todos ligados por um fluido, por uma bioenergia, né? Nós todos vamos receber de volta aquilo que nós temos. Né? Então, enquanto falava isso, eu falei assim, puxa vida, né? Mesmo uma mulher linda, loura, inglesa, de olhos azuis, magra, alta, princesa, mesmo essa mulher, ela tem sofrimento. Com certeza. E ela pode ser muito linda e maravilhosa, eu brinquei com o corpo da Gisele Bündchen, porque ela é muito linda realmente, mas ela pode não ser o meu modelo de beleza. Exatamente. E uma mulher loura pode não ser o modelo de beleza de muita gente. Graças a Deus não é. Porque senão seria um peso muito grande. Né? Que, aliás, não que vocês falaram de bonita só porque eu sou loura, mas a beleza. Assim, a beleza é um grande desafio na vida. Sim. Não é só você não ter beleza ou você ter beleza, é um grande desafio. Né? Agora eu me lembrei de uma história que não tem nada a ver, mas eu vou ter que contar. É uma história de um palestrante, né? E que ele diz que ele tinha uma amiga que trabalhava com ele, e que ela era muito feia, muito feia, muito feia. E um dia, você conhece a história, né? E um dia chegou um rapaz muito bonito, alto, né? E veio, deu-lhe um beijo na testa, porque foi numa outra época, e tal, e aí começou a conversar e tal, e ele ficou olhando, deve ser um irmão, né? Como um irmão tão bonito para uma mulher tão feia? E aí, quando ele saiu, ela chegou e falou assim, ele é o meu namorado, você viu? E aí eu vou te explicar. Mas aí, eu sei, você está assustado porque ele é muito bonito. Então, eu vou te explicar por quê. Porque eu, quando vi esse homem muito bonito, eu estava no ônibus, e aí eu resolvi que eu ia me casar com ele. E como eu tenho uma voz muito boa, eu fui falar com ele. E fui falando, até que eu me casei com ele, para encurtar a história. Então, eu quero dizer é o seguinte, a beleza está onde a gente consegue. Exatamente. E o falar, não precisa ter a voz bonita, o falar pode conquistar muito mais do que... Porque o falar conquista quando a pessoa não está te vendo. Sim, né? sim. E os olhos também, né? Os olhos refletem uma beleza. Quando as pessoas têm a beleza da alma, quando a pessoa sabe para onde ela quer ir,
o que realmente ela quer da vida, se ela já entendeu o caminho reto, ela exterioriza ela uma fala beleza. com os olhos, né? Tem gente que fala, você fala com os olhos. Ela exterioriza uma beleza impressionante. É igual essa Madre Teresa de Calcutá. Você quer uma mulher assim, esteticamente do mundo moderno, é uma mulher feia. Mas quando ela começa a falar, ela exterioriza uma beleza, ela mexe com o nosso sensível melhor. Né? Então, a beleza que a gente anda buscando, que Deus é beleza, Deus é harmonia. A beleza, o belo, como diz Leon Denis, é fundamental. Mas é o belo no sentido da ética, da estética de Deus, vamos dizer. Que quer harmonia. E aí, voltando aqui para o espaço do caminho da saúde, vamos ver outro a passo. gente está querer retamente, né? Depois falar retamente. E falar retamente é operar retamente. É você ir para a ação correta. Já que você sabe o que você quer, você já sabe como conseguir, você vai agir corretamente. Sim. Né? É o outro passo. E depois de agir corretamente, com técnicas preventivas, né, de saúde, inclusive, você vai viver retamente. Que aí já é a questão de colocar harmonia na vida. Né? E aí? Acho que são passos muito interessantes, né, da gente observar. De autoiluminação. De autoiluminação mesmo. Porque, por exemplo, no Evangelho nós temos os tipos de espírita, né, os operantes e os contemplativos. Né? E se a gente traz para a questão dos caminhos da saúde, é exatamente isso. Muito do que a gente está falando, vocês sabem. A gente consegue procurar, tem diversos programas de saúde que vão falar. E aí você vai fazer o quê? Você vai só, caramba, que bonito, ou você vai operar para realizar. O Falcone, Armando Falcone, que é um palestrante espírita, você me fez lembrá-lo, que ele dizia assim, nós temos 3 tipos de espíritas. Os atuantes, os atoantes e os atordoantes. Por aí. Pois é, e aí você tem que pensar o que você vai fazer realmente. Né? Então, você tem que viver retamente. Cuidar do corpo, se alimentar, fazer exercício, né? Procurar estudar, melhorar, e tudo isso vai... E se levantar, contribui, né, quando não fizer certo, porque certa feita meu pai me deu uma comunicação do mundo espiritual, falou assim, minha filha, Deus não está nem aí para os seus erros, tá? Porque errar todo mundo vai. Mas Deus está muito preocupado, Deus que é pai, e eu fui seu pai na Terra, está muito preocupado com o potencial de reerguimento. Você diz, não, eu errei, compreendo que eu errei, mas eu não vou errar mais, não vou repetir mais esse erro. Eu vou, daqui para frente, eu vou estar cada vez melhor. E aí vem o outro passo, né? Essa é a capacidade. É o 6º passo, que é o de esforçar-se retamente. Né? Isso. Porque as coisas dão trabalho, né? Sim. Você tem que se perdoar, você tem que, para fazer exercício, você às vezes tem que acordar mais cedo, para se alimentar direito, você tem que abrir mão muitas vezes do que você gosta. Então, você tem que esforçar-se retamente, né? E isso exige disciplina. O 7º passo é pensar retamente. Porque é interessante, porque no budismo tudo pensar está lá no início. Né? Tudo começa no pensamento. Mas a Joana, quando ela faz esse caminhar aqui, ela coloca isso lá na frente. Porque para você pensar retamente, você já tem que ter passado pelo crer, pelo querer, já pelo tem que viver. estar com um hábito, né? Um hábito de pensar. Porque realmente pensar é difícil. A mente está o tempo todo trazendo coisas. Os registros, né, que a gente traz no perispírito de outras vidas estão aqui pululando na nossa vida. Né? E aí, quando você pensa retamente, você vai meditar retamente. Que eles não falam lá, mas ela traz para cá. É o meditar, porque isso para ele também é tão normal, né? A gente que não... Então, meditar retamente não é parar de pensar. Tem muita gente que diz assim, mas eu, por exemplo, no programa Jesus Cuidando de Você, tem as visualizações. E algumas pessoas falam, mas eu não consigo. Agora, muitas pessoas já conseguem tal. Mas por que não consegue? Porque acha que vai ter que parar de pensar.
E não é parar de pensar. É conduzir, você focar, conduzir. Exatamente. Você focar o seu. Exatamente, porque seu a gente pensamento. acha muito que a meditação é só você sentar, fechar os olhos, né, ou visualizar. São tipos de meditação. Mas você pode estar meditando comendo, você pode estar meditando andando. Lavando um prato. Lavando o prato. Porque a meditação, Meditação uma atenção em ação, plena. né? A Joana uma diz que a atenção meditação é a aplicação da concentração. Olha só. É E isso aí mesmo. você pode estar concentrado comendo. É. Estou comendo arroz, estou sentindo o tempero. Isso é uma maneira de você estar Aliás, tem plenamente meditação que atento. você faz andando, É né? verdade. Andando. Sentindo cada passo. Dançando. Nós Tem teríamos meditações dançando. muita coisa para Pois falar é. sobre isso, meus irmãos. E nós gostaríamos da sua participação generosa. Se o programa não é ao vivo, que nós estamos gravando, você pode entrar em contato com a TV Nova Luz. E entrando em contato com a TV Nova Luz por e-mail ou por telefone, tem um e-mail, né, Soninha? É programa... PGM, arroba... Programa... Não, PGM, Viver, Transformar, é isso? PGM, Viver e Transformar... @gmail.com. Isso. @gmail.com. Você pode entrar em contato conosco, sugerir, discordar, porque a sua participação é muito valiosa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós desejamos mesmo que a sua saúde, a nossa saúde, tanto mental, emocional, espiritual, possa se tornar cada vez melhor a partir do conhecimento que os ensinos dos espíritos trazem. O espiritismo traz resposta às nossas ansiedades, né, Rosália? Vamos ouvir a música? Eu vou começar. Então, é isso mesmo, né? Naquelas minhas palavras finais, reforço o que a Leila está dizendo, para que você estude, para que você entenda, para que você siga esse passo a passo, porque o que parece muito difícil, só parece difícil porque está muito longe. Né? O que está longe às vezes assusta. Então, quando você vai podendo chegar perto, na certeza que você está no caminho certo, você vai ver que não tem mais aquele por que ter medo. E meditar, começa aí se concentrando. Se concentra lavando a louça, se concentra fazendo o seu trabalho, lendo um livro, olhando a paisagem quando você vai de ônibus para casa. Enfim, tá bom? Vamos até lá, então, a próxima semana. Um grande beijo para todos. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece. E tudo aquilo que era importante fica para trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Vai e descobre que o mundo é seu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. Até a próxima.
Então, meus irmãos, quando estiver tocando a musiquinha no nosso programa, essa música linda, inspiradora, coloca um copo d'água. Depois que terminar o programa, eu senti essa intuição agora. Toda reunião, em nome de Jesus, é tratamento espiritual. Coloca um copinho d'água e terminou o programa com Jesus, sempre você vai beber a sua água e vitalizar a sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.